9h31. E olha que alegria hoje. Você que está nos vendo aí pela live, já identificou quem está aqui na minha frente. Monsenhor João Luiz Fávero, para nós vai ser sempre Padre João Luiz. Muito bom dia. É sempre padre. Padre primeiro, né? Claro, exatamente. É melhor. E assim foi aqui, né, Padre João? Exatamente. Tempo bom. É uma alegria muito grande o senhor aqui. Obrigado, a alegria é minha. Aliás, né, é um pedido, eu só vou me atrapalhando, mas as pessoas encontram na rua, ai, nunca mais você trouxe o Padre João, né? Então vamos trazer o Padre João, tá aqui o Padre João, estamos aqui. Matar saudades um pouquinho. Isso mesmo. Um bom dia a você, ouvinte, bom dia, Roseli. É uma alegria estar aqui nesta manhã para um pequeno bate-papo com todos vocês. Padre João, vai começar de novo festa de São Sebastião. Se a gente voltar para trás, né? O senhor teve a coragem, aquela vez, de reviver a festa que já não existia mais, né? E logo na primeira, já um temporal para levar, destruir tudo que o pessoal fez. Desafio, né? Foi sim. Foi um desafio grande começar a festa e ainda o susto da primeira, né? Mas acho que a chuva que caiu naquele sábado, que foi torrencial, deve ter sido uma chuva de bênção. Que chuva é bênção, né? Deve ter sido, porque abençoou o trabalho que, graças a Deus, hoje fortalecido aí, já incorporado no calendário da cidade. Se a gente pensar, né? Quando eu fiz a revista da igreja, a primeira, aquela que o senhor estava aqui ainda, eu achei um escrito do padre Bruno que dizia assim, ele ainda falando da festa do figo, né? Que era a realização. Janeiro é um mês de chuva. Fazer o quê? E aí ele transferiu a festa para o mês de fevereiro. E é isso, nós vivemos sexta-feira aqui um caos aqui em Valinhos. Exatamente. Janeiro. Muito calor, a chuva vem, é verão, e a gente, tantas e tantas vezes, é surpreendido pelas manifestações também da natureza que nos surpreende. E se a cidade não se prepara, Exatamente. Cada vez mais o caos fica instalado, Exatamente. Não é? A chuva vem. Então, nós que estamos nos apropriando do espaço, temos que saber lidar com estas manifestações da natureza. Quer dizer, se você não cuida do lugar por onde a água passa, claro que você vai ter problemas, e nós vamos, por uma questão de comodidade nossa, que todo mundo deseja, que é bom, nós vamos impermeabilizando o solo, né? Porque vamos asfaltando tudo, cimentando tudo. A água, para um lugar ou outro, ela vai correr. E não tem como, né, Padre João? Exatamente. Não tem como. E precisamos dela também, porque sem ela vira outro caos. Pois é. Padre João, a gente vai vendo mudanças políticas, sociais, econômicas, né, de todas as áreas. E parece que o povo perdeu um pouco a noção da violência, do respeito. A gente viveu no final do ano aquela coisa maluca na catedral. Estamos vendo aí um número de feminicídio que nunca antes a gente tinha notícia, não sei se não se noticiava, e se agora é demais. E isso tudo, né, veio atrás de uma campanha eleitoral onde muita gente brigou com seus familiares. Estamos vendo aí uma nova esperança de um novo tempo, né? Como é que o senhor analisa toda essa coisa que a gente está vivendo? Eu acho assim, Roseli, eu acho que nós acabamos nos afastando de valores fundamentais. A gente se perde muito na busca da felicidade, e a gente quer encontrar a felicidade em coisas como a palavra e a liturgia, a palavra de Deus e a liturgia falam para nós. A gente quer encontrar tudo naquilo que passa. E a gente
se prende pouco àquilo que não passa, aquilo que é fundamental. Eu tenho dito para as pessoas, eu falei, Deus quer a nossa felicidade. E a nossa felicidade está em descobrir que Deus nos ama e cuida de nós. E porque cuida, é que Ele ensina, Ele orienta, Ele pede certas coisas para nós, seus filhos e filhas, para garantir a nossa felicidade. Agora, o homem resiste. E ele, resistindo a Deus, ele resiste ao amor. Ele resiste ao tornar-se mais humano. As pessoas não sabem mais, não têm mais noção de respeito. Por isso, uma pessoa se vê no direito de agredir a outra. Um esposo que agride a esposa, que mata a esposa a pancada. É o cúmulo do desrespeito. Você vê, às vezes, no trânsito, as pessoas se agredindo. A troco de nada. De uma parada, de uma distração. Aquilo parece que o mundo cai. Uma vez eu escutei uma história. Uma pessoa estava indo para o aeroporto. Não sei se a história é verídica ou não, mas é uma história que ilustra, pelo menos, um ensinamento. E ele disse para a pessoa, olha, dá para você apressar aqui, eu estou em cima do meu horário? Devia ser do meu time, sempre atrasado, né? Mas a pessoa indo lá pro aeroporto e o motorista de táxi dirigindo, de repente um carro passou na frente dele e ele teve que brecar rapidamente, bruscamente, e o rapaz que passou por ele xingou, maltratou, ofendeu, né? E o motorista de táxi estava dirigindo, não reagiu. O passageiro falou para ele, nossa, você tem sangue de barata, porque se fosse eu teria brigado, eu teria descido do carro. Ele falou, não, eu não faço isso, porque o lixo é dele. Quem carrega esse lixo não sou eu. E eu não sou lixeira para que ele jogue o lixo dele em cima de mim. Se a gente fizesse isso, né? As pessoas estão muito assim, muito carregadas. E qualquer coisa quer descarregar, quer jogar tudo para fora, em cima dos outros. A gente precisa tomar cuidado com isso. E eu acho que nós precisamos aprender a ser mais humanos e abrir o coração para o amor. Para o amor, não é para as coisas da sensualidade, que isso lá, claro, tem o seu valor, a sua importância, faz parte, mas do amor fraternal, o amor que leva ao respeito, o amor que nos aproxima. E é tão bom, faz tão bem. Nós estamos vivendo ainda as alegrias do Natal. Qual é a magia do Natal? É a magia do amor, do respeito, do doar-se, do sorrir, do encontro. Nós preparamos isso, e isso faz tão bem. Que tenha uma ou outra coisa no meio do caminho, isso acontece. Mas a maioria das vezes é tudo isso que o senhor falou, né? Claro, falei, a alegria da família que se reúne, do gesto de amor que você faz, de comprar alguma coisa com o seu sacrifício e doar. E eu falei, isso faz tão bem. Você, de manhã, dizer bom dia, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, abraçar alguém. Falei, isso devia ser o normal entre nós. Agora, a gente esquece disso. Passamos pelas pessoas, nem cumprimentamos, porque estamos olhando a única coisa, o único meio com o qual a gente se relaciona, que é o celular. Importantíssimo para nós, facilita tanto, mas, meu Deus, é mais importante se relacionar com as pessoas.
Na verdade, né, essa coisinha aqui, ele é fundamental na vida da gente hoje, Sem porque dúvida. facilita a comunicação. Mas a gente precisa tomar cuidado. Claro, ele escraviza. Precisa tomar cuidado. Escraviza. A gente viu algumas coisas mais antigas, né, que dizia, um tom de brincadeira, aqueles filmes que chegavam no celular, o pessoal dizendo que era coisa do diabo, né? E olha, chega perto porque nos distrai muito e nos afasta uns dos outros. O Fernando falava isso. Isso aqui, o WhatsApp, é coisa do demônio. Até que ele se rendeu, né? Claro, não, e não tem como não se render, porque facilita a nossa vida. Agora, não pode nos escravizar. Isso a gente tem que tomar cuidado o tempo todo, né? E assim, e cuidar de coisas fundamentais, né, Roseli? Eu acho que a gente não pode perder de vista, sabe? As coisas que são importantes. O Papa dizia, precisa lembrar que, por favor, dá licença, obrigado. São palavras Gentileza, né? mágicas, né? Gentileza. Dizia lá o profeta do Rio de Janeiro, né? O gentileza, né? Gentileza gera gentileza. Quer dizer, se a gente estabelece, assim como gentileza gera gentileza, agressividade gera agressividade. Quanto mais você coloca agressividade, violência, você estimula isso. Você acabou de dizer uma coisa, né? Nós iniciamos o ano com notícias de feminicídios. A gente não sabe se houve aumento ou se houve divulgação. É essa a minha dúvida. Porém, quando a gente divulga e fica falando demais, você acaba incentivando também. Eu acho que é muito bom informar, mas precisa saber como informar. E que tipo de informação você passa. Porque você precisa informar que tem gente agredindo e matando, mas tem gente fazendo bem. Tem gente amando, tem gente se doando, tem gente servindo. Mas, João, quando o senhor lá atrás pensou numa rádio comunitária, junto com o Dunga, junto com o Fernando, e estamos aqui oficialmente há 16 anos, qual foi a nossa proposta sempre? É levar a boa nova. Exatamente. Se não for para fazer isso, a gente sai fora. Então, muita gente fala, vocês são omissos. Não somos omissos. É a linha que a rádio pontuou. Cada órgão de imprensa tem a sua linha Claro. a seguir. A nossa é essa. Porque você tem que ser um meio. Eu acho assim, hoje, a rádio, ela não vai se tornar uma rádio como... Eu vou usar o meu jeito de dizer, como as outras. Sim. Porque senão ela perde espaço. Ela tem que estar no mercado como uma outra opção. Um meio, como nós dizemos, alternativo. E qual é a proposta? É ser uma boa notícia. Levar boa nova. Levar boa nova. Divulgar as coisas importantes da comunidade. Hoje, o Evangelho, a palavra de Deus na liturgia, lembra da multiplicação dos pães. Para mim é um texto preciosíssimo da Sagrada Escritura, do ensinamento de Jesus. Eu gosto muito. O que Jesus fez? Se Jesus fosse no caminho normal, não tinha solução. A primeira solução é fatal, né? Não tem pão, não tem solução. Coisa mais óbvia do mundo diante de uma multidão que ele tinha à frente dele. E diante do conceito que o mundo tem. O outro vai falar o quê? Não tem dinheiro. Como que nós vamos gastar? A gente escuta aqui toda hora, toda hora. Como que nós vamos gastar tanto para dar tão pouco? Não vale a pena. Então, cada um se vira. Olha, e é a lógica que nós temos no mundo. Aí vem Jesus. E Jesus vai apelar para o quê? Para a lógica da solidariedade. O que nós temos? Primeiro ele diz, nós temos que resolver o problema. O problema é nosso. Não adianta transferir. O problema seu, você resolve. O
problema da sua casa, você resolve. Claro que a gente precisa de estruturas, precisa de lei, precisa Claro que a gente precisa disso. Mas tudo isso tem que estar dentro dessa lógica. O que nós temos? Aí apresentam para Jesus. Nós temos 5 pães e 2 peixes. 5 com 2 são 7. É totalidade na palavra, né? E todos nós carregamos os nossos 5 pães e 2 peixes. É o pouco que nós temos. Se você guardar o pouco só para você e eu guardar só para mim, né? Fica pouco. Junta os poucos. Né? A gente tem mais. E a gente vai... Doutor Abdel, que é lá da Santa Casa, ele é um sírio-libanês, né, de Jerusalém, ele preza muito isso, né? E na inauguração de um dos quartos da Santa Casa, ele disse o seguinte, porque o quarto foi doado, ele falou que aquele é o maior ensinamento de Jesus, que multiplicou para dividir. Exatamente, E Jesus, ele ensina a partilhar. Então, vamos fazer isso, vamos se doar, vamos... E com isso, a gente vai descobrindo caminhos. A rádio. Se a gente tivesse guardado o sonho, ou não tivesse... Quanta partilha houve nessa história? Quanta doação? Quanto sacrifício a equipe que está envolvida tem que fazer para manter essa estrutura que faz tão bem para a cidade, para as pessoas. Quer dizer, é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que nisso está. Jesus já deu a resposta. O problema é que a gente resiste. Por quê? Porque a gente fica preso a algo danado no nosso coração, que é o egoísmo, que é uma raiz que gera outras dificuldades no relacionamento. E o que combate o egoísmo? A força do amor. O amor, claro. Deixar-se envolver no amor, deixar-se envolver no amor de Deus. Ontem eu dizia isso. Qual é a grande descoberta na nossa vida? Descobrir que Deus é amor. Quando você descobre que Deus é amor, é impossível você não aprender a amar. É impossível você ficar no egoísmo. Senão você não aprendeu. Se você ficar pensando só no seu umbigo, né? Exatamente. E eu acho que isso a gente precisa recuperar no coração, no olhar, na vida das pessoas. Pois é só olhar um pouquinho ao nosso redor, que tem muita coisa para ser feita, né? Nós estamos conversando aqui com o Padre João Luiz Fávero, ele que foi pároco aqui na nossa paróquia, nos deixou, mas deixou aqui o seu legado e as saudades, né? E que bom tê-lo de volta aqui hoje. Bom. Sempre um prazer. Vamos para o intervalo, a gente já volta. Revista da Manhã. Valinhos FM 105,9. Apoio Cultural. Escritório Piva Contabilidade, há mais de 30 anos de experiência em abertura de empresas, escrita fiscal, contabilidade, imposto de renda, assessoria trabalhista e previdenciária. Faça uma visita e tire todas as suas dúvidas. Atendimento personalizado, profissionais altamente qualificados, amplas e modernas instalações. Piva Contabilidade, Avenida dos Esportes, 1009, esquina com a Rua Campinas, em frente à Praça Brasil 500 anos. O telefone 3869-8011. Acesse o nosso site www.pivacontabilidade.com.br. Venha fazer parte do Plano de Saúde Santa Casa de Valinhos. É a escolha ideal para quem quer tranquilidade e saber que sua família está em boas mãos. O Plano de Saúde Santa Casa foi planejado para ser do jeito que você precisa. Ligue 3829-6699 ou 3305-2777 e conheça as facilidades. Atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Avenida Joaquim Alves Correia, número 4371, Nova Suíça, em Valinhos. Plano de Saúde Santa Casa de Valinhos. A saúde de sua família em primeiro lugar.
Gusto Café, o saboroso expresso a qualquer hora do dia. Aluguel e venda de máquinas de café expresso e outras bebidas quentes solúveis para a sua necessidade diária. Assistência técnica nos equipamentos, manutenções preventivas e corretivas para a sua empresa, escritório ou residência. Na Gusto Café você encontra também café em grãos gourmet, cappuccinos de diversos sabores, leite em pó, chocolates cremosíssimos e cápsulas exclusivas da Gusto Café. Faça uma consulta sem compromisso. Ligue 3871-2382. Gusto Café, tudo para o seu expresso. Acesse o site gustocafé.com.br. Revista da Manhã. 9h52. E olha, não para de cair mensagem aqui, né? Nós estamos conversando aqui com o Padre João Luiz, a Carmen Pascoal, Padre João, sabedoria em nossas orações. A Joseli Crivellaro, bom dia, Roseli, bom dia, Padre, a sua bênção. A Luci Galdino, bom dia, passaria o dia ouvindo a sua bela mensagem. Muito obrigado. A Elaine, opa, amor? Encalhou aqui, peraí. Tem a Sandra Piaconá, Padre, muito feliz em reencontrá-lo, Deus o abençoe. A Elaine Gomes, que saudades, fiz questão de casar com o Padre João há 25 anos. Já faz tempinho, hein? Já Fazendo chegou, bodas Padre de João prata. chegou aqui, já o Gustavo já falou que foi batizado. Agora bodas de prata. É o tempo de sabedoria, é o tempo de realização, não é, Padre João? Verdade, verdade. São 31 anos de ordenação, de ministério, e, nossa, quanto aprendizado, né? Quanto aprendizado. É uma vida aí, né? E a vida vai ensinando a gente, né? Nossa Senhora. Eu acho que a gente precisa viver e aprender. E assim, ter no seu tempo aqui, Valinhos, o senhor foi demais empreendedor, né? Porque foi na sua gestão enquanto pároco aqui que a gente teve muitas realizações. A rádio, o centro pastoral, aqui o prédio da paróquia, a igreja Nossa Senhora das Graças. Toda vez que eu penso naquela igreja, eu lembro daquela cruz o dia que foi colocada lá. É essa lembrança que eu tenho. E tantas outras comunidades que o senhor acabou atuando, a Capelinha de Santa Cruz, que foi renovada, né, reconstruída, e tantas outras coisas, né, Padre? Se a gente ficar enumerando aqui, vamos encher a mão aqui várias vezes, não é? Verdade. Foram obras que foram acontecendo e, assim, a paróquia sempre correspondeu, né, a essas provocações, as iniciativas, e com a graça de Deus, com uma boa equipe também que tinha, trabalhando junto, a gente pôde realizar esses trabalhos aqui, né? E que, graças a Deus, tem servido a comunidade, né? Continuou, não é? Isso é bom. O senhor veio de um tempo em que ninguém faz nada sozinho, né? Exato. Mas algumas pessoas já tinham construído uma parte da história. Claro. O senhor deu sequência a ela do seu jeito, não é? Exatamente, eu Como acho que é agora isso. É o Padre Dalmiro que está dando continuidade. Acho que a gente vai entrando na história. Aquela etapa você constrói, você e as pessoas que estão ali. Então, nós estamos vivendo nesse período da história. Nesse período, nós temos que fazer o melhor. Aprendemos com os que vieram antes, vamos fazendo e vamos, claro, do nosso jeito, com as nossas perspectivas, projetamos o futuro. E vai chegando gente, e vai isso é crescimento. Né? João, a igreja arquidiocese de Campinas ainda está sem um bispo. Qual é a perspectiva? Então, eu acho que talvez a gente possa ter notícias aí para fevereiro em diante, talvez chegue
o bispo. Que Eu- nós estamos esperando. Eu brinquei com o Padre João assim que ele chegou, porque quando foi anunciada a sua saída aqui de Valinhos, eu me lembro que fui lá na casa paroquial e nós fizemos uma entrevista de lá e eu perguntei, Padre João, tá saindo para ser bispo? Ele deu aquela gargalhada, né? Não. E não, aí não quer saber dessa história, não é? Não. É, Prefiro. Deixa. prefere Ser- ser o melhor padre, ser padre. monsenhor, não é? Prefiro ficar como estou. É isso aí. Agora, Padre João, a igreja precisa de um pastor, de um Claro. líder, não é? Preciso. Uma vez uma pessoa fez essa pergunta e eu disse, não, eu não quero. A pessoa falou, mas é um chamado. Falei, então, aí a gente fica entre o chamado e tal. Só que você também responde ao chamado de outra forma. Talvez isso não faça parte. Por quê? Precisa fazer parte do perfil, você precisa estar alinhado. É uma missão de muita responsabilidade. O bispo, ele é uma figura, né? Uma instituição, Uma autoridade, uma autoridade de poder mesmo, né? importante na vida da igreja, né? Claro. E aquele que aceita, que se dispõe a esse ministério, a esse chamado, ele precisa muito da oração da igreja e da graça de Deus, porque senão ele não consegue dar conta da responsabilidade dessa missão. E vamos esperar, né, que chegue logo o nosso pastor, né, o novo bispo, e que ele possa contar com o nosso apoio e com a nossa oração. Então, porque a gente passou aí por alguns bispos aqui na igreja, mas o que foi marcante foi Dom Bruno Gamberini, né? Que nos deixou, assim, muito rápido. Depois, para substituí-lo, veio Dom Ayrton. Não tinha o mesmo carisma de Dom Bruno. E agora ele foi designado para outro local e tá vago o negócio ali, esperando o próximo. Até essa espera eu acho assim, a igreja ela tem a sua sabedoria, né? Nunca substitui, dificilmente de imediato. Há um tempo de acomodação, de acerto, para que o novo bispo chegue e ele também tenha o terreno assim para começar o seu trabalho. Agora, eu acredito nisso e é um pouco o meu modo de ver e fazer. Eu acho que nós entramos na história. A história não começa comigo. E quando a gente pensa assim, a gente não colabora muito. Então, quando nós somos transferidos para uma paróquia, a paróquia não começa a partir da chegada do padre novo. Paróquia, ela tem a sua história, tem a sua estrutura. O padre chega, ele pode ter novos projetos, ele pode ter um novo modo, claro que pode e deve. Aquilo vai ser um impulso para o crescimento da comunidade. Mas ele tem que inserir, ele tem que respeitar, ele tem que fazer o caminho com a comunidade, né? Eu acho que duas palavras muito importantes para nós na missão, no modo de conduzir o trabalho, é sempre participação, né, e corresponsabilidade. Até porque, né, se a gente pensar, são pessoas, não é porque é padre, porque é um religioso que também não tem o seu temperamento, cada um tem seu jeito de ser, não é? Claro, e aí, a ter uma unidade disso para caminhar junto, a gente vê aqui nas próprias paróquias, de vez em quando tem, não é? É normal isso. Claro, é normal. E se a gente não precisa fazer esse caminho, tem que estar sempre junto. O padre com o povo e o povo com o padre. Eu me lembro, você citou Dom Bruno ali, quando ele ia fazer a posse de um padre, ele não fazia dentro de todas aquelas formalidades rituais. Lia a provisão, que é o fundamental, assinava a ata de posse, e aí ele dizia para o povo, povo, eis aqui o teu padre. Padre, eis aí o teu povo.
É isso aí. né? Quer dizer, aqui está o padre para servir o povo. E o povo está seu pastor. Então colabore, respeite, ajude. E padre, se doe inteiramente, porque é o caminho. Foi para isso a nossa vocação, né? O nosso ministério. E acho que nisso, nessa dinâmica, nessa doação, nesse trabalho, a gente se realiza. A gente vai dando a resposta da nossa vida, né? E ora a gente acerta mais, ora a gente acerta menos, mas é o caminho. É uma coisa que todos nós, seres humanos, estamos sujeitos. Exatamente. Acertos e erros fazem parte da nossa vida. A Clarice Barbim diz que o Monsenhor João Luiz é muito querido pela cidade e manda um grande abraço. Muito obrigado. Eu agradeço todas as mensagens. Tá? Não para de subir as curtidas aqui, né? Toda hora subindo aqui, demonstrando. Que bom. E as pessoas acompanhando pela live também. Isso é bom. muito bom. Padre João, o senhor está lá na Nossa Senhora das Dores. Já faz Isso. um tempo lá, né? 8 anos. 8 anos O já. senhor saiu daqui e foi para Nova Europa. Eu saí daqui em começo de 2008, né? Finalzinho de 2007. Quer dizer, em janeiro foi que eu fui transferido, de 2008. Aí eu fui para Nova Europa. Depois, em janeiro de 2011, comecinho de 2011, eu fui para a Nossa Senhora das Dores. E estou lá. Tá lá. Sabe Deus até quando, né? Até que o bispo deixe. Até que o bispo deixe. Ele te deu uma nova missão, não é? Exatamente. Mas nós aqui em Valinhos somos assim muito gratos, né? A sua presença aqui, como tantos outros, né? Que a gente até trouxe a revista aqui hoje para eu lembrar de algumas coisas. Mas assim, é lembrar de todos os seus feitos. Quando o senhor chegou aqui, era um jovem padre, né? Começando a sua carreira até, não é? Com um desafio enorme que foi pegar uma paróquia grande. Foi. Eu tinha 29 anos. Eu tinha sido ordenado e eu fui para Hortolândia. Estava quietinho lá, quando o Dom Gilberto me chamou e comunicou que eu vinha para cá. Eu falei, não, eu não vou para Valinhos, não. Valinhos não é uma paróquia para mim. Ele falou assim, eu não perguntei. Você vai. Você vai. Aí, claro, a gente vai se preparando. E engraçado, eu tive uma experiência. Quando eu fui para Hortolândia, eu tive algumas dificuldades. Estava saindo do seminário, aprender a viver sozinho, né? Morar sozinho, aliás. Não viver a gente não vive. Mas toda uma adaptação, de repente, a responsabilidade é sua, você tem que conduzir o trabalho da paróquia e tal. Então, e eu sofri um pouquinho com isso, né? Aí, quando eu vim para cá, eu falei, nossa, vai começar tudo de novo, né? E, assim, foi muito diferente, né? Eu me adaptei muito bem na paróquia, na cidade, graças a Deus. E Valinhos é parte do meu coração, né? Eu gosto muito daqui, gosto muito de tudo. Gosto da cidade, gosto das pessoas, da igreja. E isso, esse tempo vivido aqui foi um tempo de muita realização, de muita alegria para mim. Tanto que o senhor foi embora, mas o senhor continua cidadão valinhense, até de título, né? De título. Isso é muito bom. Eu ostento com orgulho. Quem está mandando felicitações ao senhor, também um ótimo ano, foi a Seclaíra, a esposa de Valdemar. Seclaíra, abraço. Seclaíra, que foi sua parceira, né? Minha parceira, e colaboradora. Isso foi importante. De primeira mão. Pois é. Mas, João, estar numa paróquia, como foi aqui a nossa de São Sebastião, né? Uma paróquia grande, com várias comunidades, é um povo acolhedor, mas um povo que cobra, né? Cobra a presença do padre, cobra realizações, e o senhor foi no embalo, né? Então, eu acho assim, hoje, eu não sei se eu daria conta da mesma forma, né? Mas eu acho que tudo tem o seu tempo, tudo é feito, né? E
A paróquia era grande, a paróquia tinha 10 comunidades, né? E muito serviço. Só a matriz consome o tempo todo do padre no atendimento, nas celebrações. É a exigência de uma igreja no centro da cidade. Eu brincava sempre com as meninas aqui da secretaria. Não dá para passar na igreja. Se passa, a gente se enrosca. E aí, a paróquia é que nem mulher ciumenta, né? Exige presença e sai, fica no pé, né? Mas é um pouco a dinâmica do trabalho. E a gente foi fazendo, foi realizando o trabalho, muitos casamentos, né? Nossa Senhora, nunca fiz tanto casamento como aqui em Valinhos, né? A Lucy, né, que fez questão de casar com o senhor, né? É. Então, eram muitos. A agenda de casamento aqui era, analisando o meu tempo, mas ainda é uma agenda grande, né? não foi a Lucy, não, foi quem que foi aqui? Ai, meu Deus, já perdi aqui a mensagem. São tantos que está subindo toda hora aqui que já perdi. Quem é que Elaine Gomes, que fez questão de casar com o senhor, né? E quanta gente, né? É Que se casou, Batizado. que fez bodas, que batizou, que fez quis a sua Crisma, porque na época que eu estava aqui, tinha autorização por causa de ser vigário forâneo, vigário episcopal, coordenador de pastoral, então crismei muita gente também, né? Tudo isso. E aí agora vai Foi passando na acontecendo. rua, o senhor me crismou, o senhor Exatamente. me batizou, não é? Você está no mercado fazendo compra, fala, Padre João, tudo bem, tudo bem. O senhor me batizou, o senhor casou, crismou. Não é? Faz parte da vida, Faz parte né? da vida, faz parte. Esses 31 anos aí, muito batizado, muita gente foi passando pela vida da gente, graças a Deus, e mais graças a Deus ainda, que a gente pôde colaborar, né, com a graça de Deus na vida deles. Padre João Luiz Fávero, aqui na nossa programação. Monsenhor, né? Mas para nós, sempre eternamente, o Padre João querido. Nós vamos para mais um intervalo e a gente já volta. Não sai daí, não. Revista da Manhã. Valinhos FM 105,9. Apoio Cultural. O restaurante da Nona informa: depois de um período de descanso, o almoço aos domingos está de volta. Restaurante da Nona, self-service com churrasqueira e muitas opções de massas, verduras, legumes e frutas. Aberto para o almoço, agora também aos domingos, das 11 às 15 horas. Avenida dos Esportes, 624, em frente à Praça Brasil 500 anos. O telefone 38710862. Aproveitem para conhecer também a Marmitaria da Nona, com serviço delivery de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas. Experimente. O telefone 3849-0662 ou pelo WhatsApp 99992-1952. Tante cose belle per amare. Chegou em Valinhos a maior rede de clínicas odontológicas da América Latina, a Sorridentes. Com mais de 200 clínicas distribuídas por todo o Brasil, agora você conta com uma Sorridentes pertinho de você. Tratamentos de limpeza, clareamento, ortodontia, implantes e muito mais. A Sorridentes Valinhos está na rua Doutor Heitor Penteado, número 111, bem no centro de Valinhos. Agende uma avaliação. Ligue 3829-5056 e veja como é simples sorrir. Sorridentes aos cuidados do Dr. Marcelo Prandini, CRO 82158, CRO da Clínica 01286/2018. Revista da Manhã. 10h10 e hoje é assim, é prazeroso, porque o tempo está passando e nós estamos aqui, né, jogando conversa fora. Vamos falar um pouquinho dessa rádio, que um dia o senhor
juntamente com o Fernando e o Dunga, decidiram montar. Só que as conversas, né? O Fernando sempre conta essa história, estavam evoluindo quando o senhor resolve ir para São Paulo e compra o equipamento todo. Tá aqui, já vamos começar. Essa volúpia, né? Mas acho que foi bom, porque Foi. se não fosse assim, talvez não existisse. Eu também acho. Eu acho que as coisas, quando a gente fica demorando muito, né? Aí fica. E era um passo ousado, né? Porque a experiência estava começando, se falando em rádios comunitárias, que na época todo mundo chamava de rádio pirata, era uma campanha contra, mas era um meio alternativo. E eu me entusiasmei com a proposta, conversei com o Dunga, conversei com o Fernando, vamos fazer. Né? Fomos atrás de onde tinha os equipamentos, fomos lá em Santa Rita, numa escola de tecnologia que tem lá, e compramos o equipamento, vieram instalar, e tá aí. Alguns sustos no meio do caminho, mas a rádio continuou, graças a Deus. Sabe, Padre João, que lá atrás, né, eu falava para o senhor, padre, ninguém escuta a gente. Quantas vezes falei isso aqui no café, né? Calma, Roseli, somos um pequeno grão de mostarda. Onde chegar, vai chegar bem. Essa era a sua fala. Eu, outro dia, comentei isso, né? Hoje eu consigo entender perfeitamente a sua fala. Porque o tempo passou, nós já estamos há 16 anos, já entramos no ano 17 oficialmente, né? Fora o que a gente fez antes, que nos possibilitou uma experiência muito grande, porque ninguém tinha noção disso aqui, né? Foi um tempo de estágio, mas que foi muito bom. E aí veio o avanço da tecnologia. Então, antes a gente era apenas uma rádio. Daí veio a internet. Aí a gente começou a circular no site. Aí hoje nós temos a live, que estamos aqui falando, e ela está rodando aí no mundo inteiro. Nós temos aplicativo. Aí veio a televisão, que é o outro agregado, a VV8, que agregou e que passa a nossa programação na TV. Aí você fala assim, meu Deus, agora eu entendi que o grão de mostarda cresceu. Exatamente, é isso. Eu acho que cresce. E quando é feito com amor, com dedicação, não tem como dar errado. Não tem. E é experiência. É exigente? Nossa mãe, preocupante? Doação total, mas tem resultado. Eu acho que essas coisas, tudo nasce pequeno e vai crescendo. E Deus cuida para que a obra dele continue. E quando nós voltamos oficialmente, que o Marcelinho pensou no slogan, a voz da nossa gente, ela realmente é a voz da nossa gente, exatamente. Porque tudo passa por aqui, não é? Algumas coisas a gente, por falta de pessoal, por falta de equipamentos, a gente deixa de cobrir. Não por falta de vontade, mas por empecilhos que vão além da nossa vontade. Exatamente. Mas aonde dá, nós estamos ali. E por aqui, por esse microfone aqui, passa muita gente que senta na minha frente, ou com o Fernando, ou com qualquer outro dos locutores, para compartilhar o seu conhecimento que estamos fazendo aqui agora. Exatamente. Eu acho que isso é importante. E a rádio, ela ganha espaço na mídia justamente por causa disso. Porque é um meio que é mais fácil. E você fala, o outro já ouve. Isso é importante. E é um meio rápido e eficaz para que a gente partilhe as coisas. As coisas boas e as coisas não muito boas. Não muito, né? Boas quando elas precisam serem partilhadas. Hoje, quando eu abri o programa, eu citei aqui o falecimento da Esmeralda, uma pessoa tão querida da nossa comunidade, exatamente. Mas a informação foi essa. Ela partiu para junto do pai. Isso. E o velório hoje, 16 horas e 30 minutos, é o enterro dela. Tinha que passar são por aqui, os acontecimentos da vida, as fatalidades, que também
nos pegam de surpresa nas esquinas da vida, né? E diante de momentos como esse, de notícias não tão boas, momentos como esse da morte da Esmeralda, o que a gente faz? A gente manifesta a nossa solidariedade, a nossa presença, a nossa oração, que para a família é consoladora a presença, a oração. E é o que a gente precisa, nós começamos o programa dizendo isso, a gente precisa se exercitar nisso, que nós não temos vacina para nos imunizar das dificuldades do dia a dia. Isso não existe. Quer dizer, buscar a felicidade não para não ter problemas, para não ter dificuldades, isso é fantasia. Isso não é real. Agora, diante das dificuldades, nós podemos ser presença, nós podemos ser solidariedade, nós podemos ser abraço, nós podemos ser mãos estendidas. Outro dia eu estava falando da imagem de Jesus. E aí eu falei, bonito quando a gente fala o menino Jesus, a docilidade, a ternura da criança. Mas pensa, Jesus também é o bom pastor que busca quem está perdido. Jesus é a figura do pai da parábola do filho pródigo, de braços abertos, esperando a gente voltar. Ele não está lá para nos castigar, para nos maltratar, para nos destruir. Não. Ele é a expressão do coração amoroso e misericordioso do Pai. E nós, quando nos unimos a Ele, temos que mostrar isso com a nossa vida. E acho que a gente vai mostrando nos acontecimentos. E a rádio, ela é chamada a ser um instrumento nessa direção. Você mesmo disse, quanta gente passou por aqui partilhando os seus conhecimentos. E partilhando os seus conhecimentos, quanta ajuda a gente deu para as pessoas. A gente escuta isso. Olha, eu ouvi isso, isso fez bem. As pessoas ouvem e rezam, as pessoas encontram entusiasmo. Né? Você sabe que no final de semana, com a chuvarada que deu, muitas famílias ficaram desabrigadas, né? E agora, na sequência da sua entrevista, eu vou receber aqui alguns representantes do movimento Nossa Valinhos. O que eles fizeram? É um grupo, eu não sei bem a história deles, é isso que nós vamos conhecer agora, que se mobilizou, eles já têm uma constituição, e rapidamente eles conseguiram lá muitas roupas, muitas doações de alimento, para acudir aquelas pessoas. Então, olha, é o que Deus faz. Exatamente. Olha que coisa bonita. Não é? Isso é que vale a pena. Isso tem que encontrar incentivo entre nós. Tem uma família precisando, comunica. Olha, daqui a pouco está aí a ajuda. As pessoas são muito solidárias, graças a Deus. Em todos os sentidos. Conversamos ontem aqui com o Roberto da PAI, falando da dificuldade que é, porque todo mês 350 mil reais. Nossa Senhora. Tem que correr atrás, 60% vem e os 40%. Da onde tem que sair? Tem que sair. Conversei com a moça dos Vicentinos. Olha quem chegou aqui. Como que subiu a escada? Como subiu a escada esse homem? Ai, coisa boa. Padre Dalmírio. Padre Dalmírio. Vai mais pertinho do Padre João para ficar na câmera assim. Tem que vir com um homem querido desse. Concorrência. Dois. Agora são dois queridos, né? É. E aliás, eu sempre falo, eu devo a minha presença no Valinhos. Verdade, ai, que bom. Nós somos abençoados aqui, porque saiu outro e veio um também muito querido. O senhor está bem? Eu estou bem. Graças a Deus. Pôde subir a escada? Eu esqueço, eu subo. A gente vai. Sei. Tome cuidado. Não abusa, não. Nós queremos o senhor aqui. Não faz isso. Estou iniciando aos pouquinhos. Que bom. Nós estamos aqui conversando, rememorando um pouco a história, né,
Padre João sempre foi um padre muito querido, realizador, né? A gente chegava até a comparar o Padre João, lá atrás, com a liderança do padre, do Monsenhor Bruno Nardini, porque ele veio mais ou menos no mesmo estilo, porque tinha passado alguns padres e ficou no marasmo, né? Nada de novo acontecia. Daí o Padre João veio jovem e transformou. Bom, daí nós também tivemos a mudança, veio o Padre Carlos, que aliás veio aqui a última semana, também no seu estilo, né? E aí chega o Padre Dalmírio, espivetado, né? Querendo fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas que bom que isso acontece, que bom, como a gente gosta disso. Um pouco de Valinhos inspira. Inspira, é verdade, isso que eu estava falando. Porque a gente não faz sozinho. É. Você pode ter uma iniciativa, mas tem que haver correspondência. Isso mesmo. Aí é que o empreendimento acontece. E é verdade. Aqui o pessoal corresponde muito. Eu acho que é isso, e vale a pena. Vale a pena. Sabe, Padre João, tem um padre que tá, eu não conheço, eu só conheço ele nas celebrações, que é o Padre Carlos, que veio para ajudar o Padre Dalmírio agora. E ele falou na missa, sábado que eu vim, ele falou assim, que ele morou na França durante um tempo, mas que ele não pretende mais voltar para a França. Que graças a Deus ele caiu em Valinhos. E que ele foi tão bem acolhido que ele está se sentindo em casa, né? Que ele quer ficar aqui. Então, que ele fique aqui para te Fique ajudar, aqui né, para Padre Dalmírio? ajudar. Deu para ver assim que a gente criou uma sintonia. Uma sintonia, que bom. E ele é devoto de São Sebastião. Isso, ele é? falou isso Ah, também, que caiu aqui na igreja de São Sebastião, da qual ele é devoto. São Deus os faz desígnios tudo de certo. Deus, sem dúvida nenhuma. Tem um padre Tarcísio também, que é um Padre Tarcísio é a sabedoria. É impressionante, eu fico assim, eu chamo ele aqui, rapaz, vamos falar, ele vem e ele conta a história e datas e qualquer coisa que o senhor jogar para ele, ele já Que tem bom. a história. Que bom. Tem sempre uma história, sempre um acontecimento. Eu vejo lá. É sábio. Ele estuda o dia inteiro, ele está sempre lendo alguma coisa, sempre informado. O senhor sabe que Isso ele é me bom. acompanhou na visita, porque teve alguém aqui que falou que ia e acho que esqueceu da esqueceu. visita, né? Visita. Mas o Padre Tarcísio nos acompanhou. Foi ele e Pastor Anípes, os dois que nunca tinham ido. O Pastor Anípes deu o relato dele aqui ontem, da grandeza que é esse gesto de chegar na casa das pessoas. E Padre Tarcísio também, né? Porque o senhor se lembra, nós fizemos várias, né? Mas uma que eu não esqueço jamais foi o dia que nós fomos na casa do seu Pedro e a dona Maria Lúcia, quando viu o senhor no portão, ela vinha vindo na sua direção e de repente travou no meio do caminho, começou a chorar, precisou o seu Pedro vir abrir o portão. Quer dizer, o padre que ela tinha conhecimento, que tinha uma vivência, mas de repente o padre chegar na véspera do Natal na casa, foi tudo de bom, né, padre? Foi sim. Foram experiências que marcaram a vida da gente, as lembranças, né? E que, assim como marcam em nós, marcam profundamente as pessoas que recebem, né? E é o que vale a pena. Nós fizemos ano passado, né, Padre Dalmírio? Foi. Ano passado foi o ano da choradeira. Foi o ano da choradeira. Primeiro nós chegamos na casa lá, e eles estavam ouvindo a gente. Eu parei o carro e falei, estamos na rua tal, número tal, será que tem alguém ouvindo a gente? Só escutei um berro dentro da casa, né? E aí o rapaz saiu já para abraçar o Padre João, e estava chuviscando. E não largava o Padre João na porta, o Padre Dalmírio, desculpa. Eu falei assim, gente, vamos entrar que está chovendo, né? E aí já começou aquela choradeira, orava para um chorando, orava para outro chorando, e a gente sem saber. Nossa, foi... causamos na casa. Eu achei que não era nada disso, né? Realmente era a emoção da visita, que foi muito bom, né, padre? Foi. Era uma ocasião que a avó deles estava no hospital. O padre Dalmírio, ele falou ano passado, nós fomos em 3 casas. A sorteada, chegamos na casa, não tinha ninguém. Aí eu falei, bom, estamos perto aqui, vamos na outra, né? Só que todo mundo desceu do carro, aí a Thaís, que era a nossa estagiária, ela falou assim, essa não queria visita, ela só queria participar do sorteio. Eu, caramba, acha um aqui no Bom Retiro, meu. E fomos nessa casa. Aí o Padre Dalmírio falou assim, não somos nós que escolhemos, é o dedo de Deus. Exatamente, é o dedo de Deus.
Era a família que precisava não só do sorteio, mas precisava da visita. Uma visita, da presença. A avó estava na UTI, então depois eu fui visitá-la. Então, a nossa visita foi uma esperança para eles, uma luz. Pois é, e aí, Padre Dalmírio, vendo o Padre João aqui nesse encontro na rádio, em janeiro, olha que coisa mais linda, né? Dia 8 de janeiro, a gente tem essa de 2019, passado aí já mais vários anos, né, da nossa rádio, a gente trazer o fundador, trazer o padre que está aqui hoje, é uma alegria para mim, e eu acho que satisfação para os ouvintes, porque não para de subir mãozinha aqui, ó, e nós estamos agora com 17 pessoas acompanhando ao vivo a live, além do que está ouvindo, né? O que isso representa para o senhor? Esse encontro? Sim. Olha, para mim, eu sempre deixei claro para o senhor Luiz que eu, como eu falei agora anteriormente, eu considero que ele foi um dos que me proporcionaram a vinda para Valinhos, e eu agradeço ele até hoje. Ao mesmo tempo, eu tenho uma admiração muito grande pela sabedoria e o discernimento dele, que em algumas vezes me chamaram a atenção e me direcionaram para o ser um bom pastor. E, ao mesmo tempo, o testemunho daqueles que conviveram com ele aqui, né? E eu sempre falo, quero bater o recorde do padre. Né? Não só pelo tempo, mas a forma como ele marcou o coração das pessoas, a forma como ele deixou a presença dele aqui. E isso eu considero assim, um presente muito grande tê-lo aqui conosco, né? Nesse sentido de amizade, de receber bem, você faz parte dessa história grande. E para mim é uma alegria muito grande. Quando eu estava aqui com a Elza, ela falou assim: o senhor João Luiz está aí. Então, pera lá. É difícil a gente se encontrar, verdade, né? verdade. Muito difícil. E Então, agora é difícil eu ter ele aqui, porque eu fico preocupado com a escada, então não chamo, né? Mas eu dou a volta por lá e... Você vai por cima. Ele acha jeito. Ó, e aqui, não para de entrar aqui o Gerson Lima, que Deus abençoe, a Regina Genovese, que honra, feliz abençoado ano para o Senhor, muita saudade. Marcos Parodi, Nadir Calvo diz assim, sua bênção, Padre João, tem uma história e coincidência linda com o Padre João. Sabe que lá no clube o pessoal chamava ele de Padre João, né? Agora ficou um pouco diferente, Nadir, você ficou sem cabelo, o Padre João não perdeu o cabelo, não. Aí ele escreve aqui, a Eunice Barbarini, saudades desse padre maravilhoso, Cidinha Duarte, saudade dessa voz que enche os nossos corações com suas palavras, padre muito querido. Aí veio o que mais aqui? Nadir Calvo de novo. Coisa muito boa ver os dois padres juntos, que maravilha, a bênção dos dois. A Carmen Pascoal também, dois padres muito queridos. A Sueli Palmeira, feliz em ver os dois juntos. A Eunice Olivo, padre Dalmírio, também é muito querido, adoro esse padre. A Sueli Palmeira, feliz em ver você também. Coisa boa, né? E o negócio não para aqui. É verdade, olha aí. Isso vai rodar muito, viu? E é outra coisa, né? Porque o povo de Valinhos é muito solidário e muito presente. Então, esse retorno que eles nos dão, né, do nosso ministério, do nosso trabalho, nos incentiva ainda mais a fazer verdade. sempre alguma coisa. Eu acho que isso inspirou o senhor João, assim inspira eu também, né, que o povo de Valinhos dá esse incentivo, busca o pastor, né? Então a gente assume essa condição do ministério e se sente realizado. Não importa o que a gente faz, a gente se sente realizado sempre, porque o povo dá esse retorno. É verdade. E assim, a paróquia, quer dizer, o povo da cidade, né, dá esse retorno. É carinhoso, é solidário, é prestativo. Eu acho que isso é muito importante. Mostra para nós que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Nós começamos falando disso, da importância de viver esses valores que as pessoas acabam, na correria da vida, às vezes esquece. Isso precisa ser reavivado. A gente não pode deixar perder, senão a gente sofre. E depois isso se manifesta
em outras coisas Na da doença. nossa vida, em doenças que Não são nem um explodem pouco. de outras formas. Olha, eu fico assim tremendamente agradecida. Ficaria mais tempo, mas como marquei outra entrevista agora, tem hora, então, né? Claro. muito agradecida. E Padre João, a outra vez que o senhor veio, eu disse isso, né? Vamos fazer mais vezes, não é, Padre Almídio? Mais vezes, as pessoas gostam. É culpa minha de não chamar, né? Mas a gente vai programar isso para que Isso, vamos lá. não deixa a saudade bater Tá tanto, bom. né? Eu E ele é fico... sempre bem-vindo. E o senhor Obrigado, se obrigado, cuida, Padre hein? Dalmiro. E o Padre Viu? Dalmiro se O senhor cuida, se é cuida, que o verdade. senhor sabe que a gente gosta muito do senhor e quer o senhor bem, precisa, hein? hein? Quer o senhor Por bem favor. inteiro, né? Claro, Para continuar esse trabalho que ele um dia deixou, não é? Sim, sim. Essa é uma das preocupações. Estar aqui e dar continuidade àquilo que os padres que passaram deixaram, né? Por isso que a gente tem, depois eu tenho um convite para o senhor também, tem sempre retomado alguns trabalhos feitos pelos padres que marcaram a história da Igreja de Valinhos e realçado um pouco mais isso, né? A Monsenhor Bruno Nardini, agora está indo o Padre Manuel Guinot, tem também o Padre Carlos, o Padre Pessoa. Padre Pessotto, foi por Benedito Padre Pessotto, Padre Gilberto. Dom Ercílio Turco. Isso, Ercílio Turco, já esteve aqui. Ontem eu estava folheando lá que nós pegamos uma série de documentos que tem aqui e agora fazer o centro de memória, né? E ontem eu estava vendo a primeira festa da Capela Santa Cruz, depois do concílio. Certo. E é assinado pelo Padre Pessotto. Pessotto, é isso mesmo. Eles deixaram registrado nesses folders uma história que eles participaram, que é firme da igreja, que o povo também. O padre Pessotto, ele fez um trabalho diante de alguns que não souberam compreender na ocasião, mas ele fez um trabalho muito bonito aqui na paróquia, porque ele foi o responsável por implantar toda a reforma, todo esse novo que o concílio trouxe, né, numa experiência paroquial. Sim. Tanto que a paróquia foi uma paróquia piloto e foi referência para a arquidiocese como para o Brasil. Sim. Né? Então, ele fez um trabalho árduo nesse aspecto. E ele ajudou as capelas a se compreenderem como comunidade, centros comunitários, né? Claro, hoje é outra compreensão, mas tudo isso, muito importante, ligar os dois pontos que a gente fala, fé e vida, né? Que é fundamental. E a gente percebe, quem passa, quem experimenta, percebe isso na paróquia. Tem uma força muito grande, uma facilidade nessa vivência. Isso é importante. E aquilo que você falou, cada padre que chega, ele vai completando, ele vai dando da sua experiência para a história da paróquia. Construir a história, Isso né? Nós fizemos uma revista no seu tempo e fizemos outra revista contando a mesma história de outra forma nessa outra revista. Exatamente. É assim que funciona, né? É isso mesmo. Olha, eu Vamos lá. fico assim feliz, Padre Que bom, João. que bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Vamos marcar mais vezes para a gente poder conversar. Ai, foi bom demais. Tomar bom café demais. e falar. Padre Dalmírio, o senhor sabe que aqui, eu não preciso nem marcar, o senhor viu o que ele fez aqui? Ele faz isso comigo sempre, tá? Que bom, agora vai ele entrar. está mais comedido. Ele Ele está comedido agora, mas o senhor sabe que aqui a porta fica fechada porque é preciso, mas sempre porta aberta aqui. Com certeza. Que bom. Sempre agradeço, porque eu me sinto muito acolhido, né? Em qualquer hora a gente entra, porque os entrevistados também têm essa abertura, né? Então, sempre tem um entrevistado. A gente já encaixa nossa. Isso, né? que bom. Obrigada para os dois, felicidade sempre, e até a próxima, né? Se Deus quiser. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Roseli, a você, ouvinte, a todos os que estão envolvidos no trabalho da técnica da rádio, e que Deus abençoe a todos. Uma boa festa de São Sebastião, né? Daqui a pouco a festa do Figo também, a festa de São Sebastião, e que tudo corra bem. E Deus abençoe o Padre Dalmírio no seu trabalho
à frente da paróquia e que os trabalhos deste ano sejam trabalhos de muita realização e de evangelização, né? Eu desafiei a paróquia nesse ano, dizendo assim, esse ano vai ser um ano de vivência da palavra. Vamos viver a palavra, vamos Isso aí, eu colocar acho que no coração e transformar isso em estamos em gestos precisando, de amor, né? É E isso que Deus mesmo. nos abençoe. Amém. Amém? Obrigada. Amém. Revista da Manhã. Valinhos FM 105,9. Apoio Cultural. Nunca na história Valinhos teve tantas obras em andamento ao mesmo tempo. A canalização do córrego da Avenida Invernada é uma delas. Daremos um